Semana passada a gente soltou um vídeo aqui no canal onde eu contei a história do apartamento da minha tia e expliquei nos mínimos detalhes por que imóveis são uma péssima reserva de valor, especialmente em se tratando de Brasil e especialmente ainda mais em se tratando de Brasil agora. Mas ficou muito claro naquele vídeo os motivos pelo qual eu acredito que se você deixa boa parte do seu patrimônio atrelado a uma casa própria, você é louco e você deveria repensar essa estratégia. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo demais que você volte lá aqui no canal, o link está aqui na descrição desse vídeo, e assista o vídeo onde eu explico a história da minha tia, do apartamento dela, e desvendo de uma vez por todas esse mito de que imóveis são uma boa reserva de valor. Bom, mas eu sei que tem muita gente que enxerga um valor não material, um valor intangível em se ter o seu próprio cantinho para sua família. Muitas vezes a sua esposa quer ter a casa dela para decorar do jeito dela, ou você tem filhos pequenos e não quer ter que ficar lidando com o dono do apartamento, da casa. Enfim, eu entendo que exista um valor intangível, é inegável isso. Então esse vídeo aqui é para você, bitcoinheiro, que vai ficar milionário nesse ciclo, porque já está acumulando Bitcoin há algum tempo e vai atingir sua liberdade financeira e chegou a hora de você fazer esse movimento e comprar um apartamento, uma casa, uma chácara, enfim, comprar o seu canto próprio. Eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer isso da forma mais inteligente possível, com estratégia para não deixar dinheiro na mesa. Então vamos lá, se você quer aprender, essa dica contra-intuitiva, já vou avisando, é bastante contra-intuitivo e 10 a cada 10 planejadores financeiros do mundo Fiat vão falar que o Bernardo está viajando, que ele está maluco. Mas fica aqui até o final que você vai entender por que eu estou certo. O maior erro que você pode cometer é fazer um financiamento de um imóvel ou ainda pior, comprar ele à vista sem nenhuma estratégia, sem saber o que você está fazendo. E é exatamente por isso que você tem que assistir esse vídeo aqui onde eu vou te explicar como você pode usar o sistema Fiat contra ele mesmo para fazer o melhor negócio possível na compra do seu imóvel próprio. Dica número 1. Essa daqui é bem óbvia, não precisava nem falar, mas pode ser que alguém não tenha pensado nisso. Financie o máximo que o banco deixar. Procure o banco que vai te emprestar o máximo de dinheiro possível e não ouse pensar em colocar mais do que os 20%, que geralmente são o mínimo possível de entrada no Brasil é de 20%. Então, se o banco quer 20%, não dê 20,001, não, 20%. Coloque entrada mínima, porque é dinheiro que você vai desembolsar agora. Além disso, se você ou sua esposa, ou seu esposo tem FGTS preso lá na empresa, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, por favor, saca esse negócio. 100% do seu FGTS deveria ser usado para dar entrada em financiamento de imóvel. FGTS é uma verdadeira piada de mau gosto, é um dinheiro extremamente mal aplicado que não rende absolutamente nada e fica lá preso e deveria estar no seu bolso sendo pago junto com o salário para você gastar como você bem entende. Então, se você tiver a oportunidade de pegar esse FGTS e colocar na entrada de um financiamento de um imóvel, por favor, faça isso, o máximo que você conseguir. Segunda dica, e aqui que está o pulo do gato. Tem dois tipos de financiamento, principalmente no Brasil. Tem a tabela Price e a tabela SAC. SAC vem de Sistema de Amortização Constante. E o que significa e quais são as diferenças da tabela Price para a tabela SAC? Na Price, a principal diferença é a seguinte: na Price as parcelas elas são fixas, mês a mês. Então você está pagando. Toda parcela tem dois componentes: tem a amortização do principal e tem os juros, certo? E na Price eles calculam de forma que você pague exatamente a mesma coisa todo mês, somando amortização e juros. Já na tabela SAC, as parcelas começam mais altas e vão diminuindo ao passar do tempo. À medida que você vai amortizando o principal, ele vai calculando os juros sobre um principal menor. E aí, então, o quanto você desembolsa mês a mês diminui com o passar do tempo. E por que eu estou falando disso? Porque eu estou explicando a diferença entre price e SAC. Porque você deveria sempre escolher a tabela price. Mas, Bernardo, não faz sentido eu começar pagando mais caro e aí tipo, me livrar desse financiamento mais rápido, porque daí eu vou pagar menos juros? Faria sentido se o dinheiro Fiat não estivesse morrendo, colapsando
e perdendo valor a ritmos cada vez mais acelerados com o passar do tempo. Então, a ideia aqui deveria ser você tem que se endividar ao máximo em moeda fraca e colocar o máximo dos frutos do seu trabalho em moeda forte, em Bitcoin. Se você consegue pagar um financiamento onde os juros nominais eles são menores do que os juros reais e, portanto, você está pagando um financiamento com juros negativos. O que quer dizer isso? Basicamente, o banco está te dando dinheiro ao longo do tempo. Se você consegue fazer isso, é bom que você faça isso o máximo que você conseguir. Obviamente, isso é bastante intuitivo. Então, eu sei que pode ter ficado um pouco confuso. Eu vou explicar agora, ilustrar aqui com um exemplo para ficar mais claro para você. Vamos falar... Bom, primeiro vamos falar de um financiamento teórico aí de 3 milhões de reais, beleza? 3 milhões. Ah, Bernardo, 3 milhões é muito dinheiro, isso é uma mansão, eu não preciso de tudo isso. Eu estou falando aqui com os bitcoinheiros que ficaram milionários nesse ciclo e querem comprar uma casa própria por puro luxo, sabendo que é simplesmente pelo valor emocional. Então, se você só quer comprar uma casa de 300 mil reais, 500 mil reais, você pode ajustar essa conta para você. Porém, lembre-se que para a enorme maioria das pessoas, comprar casa própria deveria ser um artigo de luxo. Para a enorme maioria não, para todo mundo deveria ser um artigo de luxo. E se você não pode se dar ao luxo de comprar uma casa à vista com menos de 10% do seu patrimônio, muito provavelmente comprar essa casa financiada seria uma péssima ideia. A melhor coisa que você pode fazer é morar de aluguel e deixar o seu dinheiro todo mês indo para o Bitcoin, até que você possa se dar o luxo de comprar uma casa à vista. E aí você volta aqui e segue esse tutorial para comprar financiado com estratégia. Beleza? Vamos lá. 3 milhões é o valor do financiamento. Se você vai dar 20% de entrada, que é o mínimo que o banco exige, esse valor seriam 600 mil reais. Então, se você tem que dar 600 mil reais, você põe tudo que der de FGTS e o que vai sobrar é 2 milhões e 400 mil, que é o valor do financiamento, certo? 2 milhões e 400. Na tabela Price, as parcelas seriam fixas mês a mês, como eu falei, e provavelmente você ia pagar aí mais ou menos R$ 20.600 por mês. Na tabela Saque, você ia começar pagando na casa de 26 mil e acabar lá no 35º ano. Estou fazendo no financiamento com o prazo mais largo possível, que é 35 anos, geralmente no Brasil. E lá, no último ano, no 35º ano, você ia pagar uma parcela mensal de mais ou menos R$ 5.700. Parece que a tabela saque é melhor porque você acaba no total pagando menos juros. Só que isso é o que a maioria das pessoas pensa e a maioria das pessoas está completamente errado. Só que o banco reajusta as parcelas do seu financiamento pela inflação oficial, geralmente pelo índice do IPCA. E a gente está careca de saber que o IPCA, na verdade, é muito menor do que a inflação real, que é o quanto do seu custo de vida está aumentando diretamente como consequência da impressão de dinheiro. Uma boa forma de medir, uma proxy para se medir a inflação real, seria o aumento da base monetária, que historicamente no Brasil ficou na casa dos 19% ao ano. Então você sabe que o IPCA nunca foi, quer dizer, nunca não sei, mas nos últimos anos não foi em nenhum momento 19%. Então se o IPCA, que é o índice no qual eles reajustam a sua parcela do seu financiamento, é menor do que a inflação de fato, quer dizer que se você tem dívida indexada em IPCA, essa dívida está, em termos reais, encolhendo com o passar do tempo. Prestações a pagar daqui a 35 anos vão valer praticamente nada comparado com a prestação que você tem a pagar hoje. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora ilustrando com um exemplo prático. Eu pedi para o ChatGPT simular um financiamento de um valor nominal de 3 milhões de reais com uma entrada de 20%, taxa de juros anual de 10%, e prazo de 35 anos. Eu sei que a taxa de juros está bem baixa, mas é só para efeito de simulação. Depois você pode fazer com os seus números reais. Beleza? Então, prazo de 35 anos ou 420 meses. Vamos lá, aos resultados. Na tabela Price, você tem uma parcela mensal fixa de R$ 20.632, com um total de juros pagos de R$ 6.265 e um total pago do financiamento, total desembolsado de R$ 9.265.
enquanto que no sistema de amortização constante, na SAC, você tem uma primeira parcela de 25 mil e uma última parcela de 5.700. Total de juros pagos de 4.200, 4 milhões e 200 mil. Total desembolsado 7 milhões e 200 mil. Quase 2 milhões de economia, certo? Então dá para concluir aí que SAC é muito melhor do que tabela price. É exatamente isso que a enorme maioria das pessoas pensa, mas a enorme maioria das pessoas está completamente errada. Por quê? Porque dinheiro desembolsado hoje vale muito mais do que dinheiro desembolsado daqui a 35 anos. Na SAC você está desembolsando muito mais dinheiro agora e o valor das parcelas está caindo com o tempo, já que você está amortizando o principal mais rápido e os juros estão incidindo sobre o saldo devedor, estão cada vez menores porque tem menos saldo devedor. Vale lembrar também que a enorme maioria dos financiamentos bancários, financiamentos imobiliários, eles têm cláusulas que prevêem o reajuste anual da parcela conforme a inflação. E geralmente eles usam índices oficiais como o IPCA para reajustar essa parcela. E a gente sabe que o IPCA ele chuta muito para baixo, ele mente para baixo o número da inflação real, que na verdade a inflação real é muito melhor medido como aumento da base monetária, que é na casa de 19% ao ano, e o IPCA está muito abaixo disso. Ou seja, você quando está financiando um imóvel no banco, você está pegando a juros reais negativos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que daqui a 35 anos, aplicando os juros reais negativos, a sua parcela está valendo muito menos. É como se o banco estivesse dando dinheiro para você, em termos reais, para você comprar o seu imóvel. Pagar uma parcela de 20 mil por mês fixa por 35 anos na tabela Price, ou começar pagando 25 mil por mês agora e chegar lá no 35º ano do financiamento, quando o dinheiro já vai ter desvalorizado 99,999% em relação a hoje, e aí você vai ter só 5 mil por mês para pagar na SAC. O que você acha que faz sentido? Quanto mais você conseguir empurrar de dívida mais para longe no futuro, melhor, dado que você sabe que o dinheiro fiat está morrendo. Dá uma olhada aqui na tabela que eu coloquei aqui na tela, onde eu simulo o seguinte cenário. Então, imóvel de 3 milhões de reais, entrada de 20%, ou seja, 600 mil reais, com um total financiado de 2 milhões e 400. Uma taxa de juros de 10% ao ano e um reajuste anual por IPCA, e o M2 crescendo 15 pontos percentuais a mais do que o IPCA todo ano. Tá? Repara que lá no 35º ano, no último ano do financiamento, o total desembolsado de 247 mil na Price já vai ter valor presente de menos de 2 mil reais em dinheiros de hoje. Isso é praticamente dinheiro grátis para você. Agora, se você optar pela SAC, você não vai poder usufruir disso na mesma intensidade, porque lá no 35º ano você só vai ter que desembolsar 93 mil e não 247 mil. Nessa simulação, o custo da casa de 3 milhões de reais em poder de compra de hoje é quase 100 mil reais menor para quem for esperto e escolher tabela price. Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro para você esse hack de finanças que poucas pessoas entendem. Agora, quando você está tomando decisões financeiras ao longo do tempo, você precisa levar em consideração esse fato importantíssimo de que o dinheiro fiat, o dinheiro fiduciário, ele está perdendo valor a ritmo cada vez mais acelerado ao longo do tempo. Portanto, você tem que jogar o máximo de desembolso para frente possível e botar o mínimo de desembolso para agora possível. Quando você leva isso em consideração, a sua vida fica melhor, porque você libera mais dinheiro no seu bolso agora e aí você pega esse dinheiro e coloca em Bitcoin. E isso vai te libertar cedo ou tarde se você fizer direitinho. Pois é, e se você quer aprender como usar o Bitcoin a seu favor e como se libertar usando o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, você precisa de uma bússola, porque tem muita desinformação na internet e tem muita gente que vai te vender golpes, armadilhas, etc. E se você não tiver estratégia, a chance de você perder boa parte dos seus bitcoins pelo caminho é altíssima. Aconteceu comigo, eu falo disso exaustivamente em todo o meu conteúdo e foi por isso que eu criei o Bitcoin 360, o curso mais completo e didático possível que você possa imaginar para te levar do absoluto zero até a liberdade financeira, até a sua soberania com o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu.
Se você quiser saber mais sobre o curso, o link está aqui na descrição do vídeo. Entra lá. Lá dentro você vai ter tutoriais passo a passo, todo o detalhe que você possa imaginar. Além disso, acesso à comunidade do Telegram com outros alunos e onde você pode tirar dúvidas, interagir comigo e com o resto da equipe. Lembrando, eu quero relembrar e enfatizar esse ponto que é muito importante. Olhe ao redor, olhe o que está acontecendo no Brasil, olhe para a situação econômica e política do Brasil e pense e reflita muito calmamente se faz mesmo sentido você comprar uma casa própria aqui, nessa terra, digamos assim, quase que amaldiçoada, que parece que nunca dá certo. Se você insistir em fazer esse movimento, em comprar o seu imóvel, porque tem aquele valor emocional, aquele apego que eu falei, que é inegável que exista, e se você decidiu que é para você, você quer ter sua casa própria e vai ser no Brasil, então espero que essas dicas aqui tenham te ajudado e deixado mais claro como você pode fazer para fazer isso de forma estratégica, não deixando o dinheiro pelo caminho à toa. Então, recapitulando, financie o máximo que você puder, use o máximo de FGTS possível, escolha a tabela Price, porque a tabela Price faz você se beneficiar do dinheiro estar morrendo, e só compre um imóvel se isso não for comprometer nem 5% do seu patrimônio. É isso. Use o sistema Fiat contra ele mesmo e pegue todo o dinheiro que sobrar no final do mês e coloque no Bitcoin e aprenda como usar o Bitcoin sem tomar riscos desnecessários. Gostou dessas dicas? Então deixa seu like aqui no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E não se esquece de compartilhar esse vídeo e mandar para todo mundo que você conhece que está pensando em comprar um imóvel ou construir, enfim. E se você quiser aprender mais estratégias inteligentes de finanças e como usar o Bitcoin para se libertar, eu te recomendo fortemente que você venha conhecer o Bitcoin 360, meu curso completíssimo. O link está na descrição. Falou, até a próxima.